Olá pessoal, esse vídeo vai mostrar a você como cuidar do seu site. A gente vai falar um pouco das categorias, dos produtos, a gente vai falar um pouquinho de como incluir notícias e até mesmo como cuidar da página principal, aquela que fica embaixo do banner, ok? Vamos entrar num site aqui de uma franquia, a franquia portal.sites.digital. Aqui está o site, tem os menus, certo? Aqui embaixo eu coloquei alguns conteúdos e um vídeo. Por exemplo, se eu quiser entrar no administrador, eu coloco /admin. E aqui o primeiro passo seria entrar em informações. Esse nome do portal, no caso, aparecerá naquela aba, né, do navegador, portal de controle, portal, e por aí vai. Nome do domínio você não pode mudar. Aqui o telefone aparecerá no site, o e-mail aparecerá no site, o estilo do layout você pode mudar. Por exemplo, vamos entrar no site como ele está agora, portal.sites.digital. Eu abri uma nova aba, deixei a aba painel administrativo do lado. Então eu percebo que os menus estão azuis, né? Eu tenho uma fita vermelha em cima, que eu cadastrei aqui dentro de opções avançadas, ó. Eu escolhi um arquivo e trouxe uma imagem, certo? E veio a fita vermelha. Mas, de repente, num outro layout, como por exemplo o Sports, se eu salvar e dar um Enter aqui no nome, ó, ele já não vai aparecer mais. Então, ele diferencia um pouco. Agora os menus que eram azuis agora estão pretos, certo? Então ele mostra de uma forma diferente, ó. Tá certo? Ele monta o site diferente, ok? Vamos voltar para o Porto, que é o original do site. Ó, eu vou dar um F5, ele vai mudar todo o layout. Ok? Então, essa primeira parte, que é a tela de informações, ele tem algumas funções, como mudar o layout. Nas opções avançadas, você pode colocar keywords do Google, descrições para o Google te achar. Aqui você pode escolher o estilo, se é encaixotado, se é redondo ou quadrado. Vamos colocar encaixotado, eu vou dar uma mudadinha para você ver. Na hora que você dá um F5, ó, ele colocou o site encaixotado, tá? Ele não está 100%, ok? E as notícias, antes ele era redondinho, agora é quadrado, certo? Vamos voltar ao que estava para você ver a diferença. Ó, tela cheia, redondo. Ó, tá vendo? Redondinho aqui do lado. E tela cheia ficou 100%, ok? Vamos mexer na segunda aba. Aqui eu consigo, ó, voltando aqui na primeira aba ainda, eu consigo colocar, por exemplo, uma imagem para que essa imagem tome lugar, por exemplo, ó, quando eu entro numa categoria, ele traz aqui tipo uma fita, né? Um layout interessante que você pode colocar o que você quiser. E aí terminou as configurações dessa primeira aba, tá? Opções avançadas, se eu não quiser mexer nelas, ela vai ficar fechado. Dados cadastrais, é importante eu colocar o nome da empresa, do responsável, CNPJ e a data de fundação. Endereço, eu coloco o CEP. É necessário que eu coloque tudo certinho, conforme é realmente o nome do endereço, cidade, porque quando eu clicar aqui em contato, ele vai buscar automaticamente o mapa do Google. Então, se eu colocar errado o endereço, ele não busca, tá certo? Então, ele traz certinho como que é. Aqui a imagem, no caso, ó, do logotipo, que é o logotipo que aparece no topo. E a imagem do favicon, né, que é essa imagem que aparece aqui em cima, no cantinho da aba do navegador, certo? E aqui é a imagem do logo por e-mail. Quando você responder o e-mail, vamos supor que este site é um site de uma clínica. E a clínica, quando o cliente se cadastra e escolhe uma agenda,
automaticamente ele recebe o e-mail, né, que a sua agenda foi pré-agendada, o seu horário foi pré-agendado, e para aguardar o contato, né, novamente de um funcionário ou de uma secretária, certo? Então esse logo aqui que vai no e-mail. Esse vídeo e configurações gerais você não precisa preencher, tá? Vamos lá. O primeiro passo então é clicar nessa aba informações, ok? Que nós acabamos de ver. O segundo passo é categorias. Eu vou pular gerenciador de páginas. O gerenciar páginas é por último, ok? Então eu vou direto para categorias. O que são categorias? Muitas pessoas ficam confusas no que se refere, o que seria categoria. Por exemplo, para uma empresa pequena, um site institucional, por exemplo, vamos colocar uma indústria de portas e janelas, certo? Eu posso colocar categorias como sendo portas, janelas, como sendo, por exemplo, maxiares, trilhos de correr. Eu posso colocar várias categorias para que quando eu cadastrar um produto, eu coloque ele dentro daquela categoria. Categoria é como se fosse uma pasta, ok? Para ficar bem fixo na sua mente, aqui um arquivo e organização. Isso daqui é categoria, ok? É como se eu tivesse, eu vou abrir no Punch, só para escrever algumas coisas para você fixar. Por exemplo, imagina que essa pasta aqui, vamos supor nesse caso da serralheria, ok? Portas. Nessa outra aqui, janelas venezianas, ok? Nessa outra aqui, janelas de correr. Nessa outras, Maxiar de banheiro, ok? Nessa outra pasta aqui, eu vou colocar, por exemplo, persianas e por aí vai, tá? Então eu organizei as pastas com os nomes dos produtos que eu vendo, ok? Quando eu for cadastrar uma janela de correr de 2 folhas, tá? É uma janela comum, eu jogo para dentro dessa pasta janelas de correr. Quando eu for cadastrar uma janela de correr novamente de 4 folhas, eu jogo nessa mesma pasta. Ou de 6 folhas, eu jogo nessa mesma pasta. Tudo que for janela de correr com bandeira, janela de correr com maxiar em cima dela, ou com peitoril fixo, com vidro, enfim. Tudo que for janela, eu coloco dentro dessa pasta, ok? Quando eu for cadastrar uma veneziana de quarto, eu cadastro na pasta janelas venezianas. Então, independente de quais sejam os modelos das venezianas, eu jogo ela para dentro dessa pasta. Por quê? Vai facilitar no dia que o cliente for mexer no teu site. Ele pode entrar no teu site e visualizar todos os produtos que você tem de uma só vez, da forma que você configurou para ele ver. Porém, se ele quiser, por exemplo, entrar no menu e clicar janelas venezianas, que é o que ele quer, ele só vai ver janelas venezianas e vai buscar o modelo que ele quer, ok? Vamos voltar lá. Por exemplo, eu vou abrir um exemplo aqui. Pharma é um site que está em construção ainda, ok? Esse site aqui, por exemplo, ele tem muitos menus, ok? O menu não significa dizer que ele é a categoria. Porém, para que eu abra um menu, eu tenho que abrir uma categoria, ok? Eu tenho que criar primeiro uma categoria. Olha o tanto de menus que tem aqui, tá? Olha o tanto de menus que tem. Mas você imagina o tanto de remédios que tem em uma farmácia. Para você entender, aqui dentro dessa farmácia, eles quiseram separar, por exemplo, por tipo de remédio. Por exemplo, dor e febre. O tanto de analgésico que tem. Na verdade, tem Dorflex, tem Anador, tem vários tipos, né? Tilenol e aí por aí vai. Esses analgésicos,
para que o cliente encontre o que ele gosta, teria que estar dentro de uma gaveta, né? Ou de uma ala, para que ele consiga ir direto lá e encontrar. No site é a mesma coisa, né? Então, se eu chegar a clicar aqui, por exemplo, analgésico, vai vir todos os analgésicos. Em analgésico, eu posso ir diretamente ao meu ponto, eu posso ir diretamente ao meu foco, que é buscar analgésico. Mas para que esse menu abra, como eu disse, ele está em fase de construção. Quer ver? Eu vou clicar nele, você vai ver, ó, analgésico, não tem nada. Mas para você entender, para que ele abra os analgésicos, ele tem que buscar a categoria analgésico. O menu tem que ser ligado à categoria. Então vamos lá, para você entender. Se eu clicar em nova categoria e colocar analgésico, por exemplo, para você entender, eu quero buscar analgésico. Então eu criei o que? Uma categoria. Pronto. Eu tenho a categoria chamada analgésico. Claro que eu vou ter todas aquelas categorias da farmácia. Eu vou ter todas elas. Eu tenho que cadastrar uma por uma. Mas, pelo fato de eu ter cadastrado a categoria, não significa dizer que o menu analgésico vai me achar. Certo? Eu simplesmente criei uma pasta e toda vez que eu cadastrar Dorflex, eu vou escolher o analgésico. Eu vou cadastrar uma notícia, por exemplo, que fala de analgésicos. Se analgésico faz bem à saúde ou faz mal à saúde, então eu vou escolher analgésico, certo? Tudo que se refere ao tema analgésico, eu vou colocar aqui nessa categoria. Para você entender, eu vou entrar rápido, por exemplo, numa notícia, num produto. Quando eu clicar em produto, eu vou cadastrar um novo produto, eu coloco o nome, o código, o valor, aqui eu coloco a descrição do produto, a bula dele de repente, ou de repente as qualidades que ele tem. Eu pulo algumas partes, tá, que não há necessidade e vou direto para a categoria. Na categoria eu escolho analgésico. Isso vai fazer com que quando eu buscar uma categoria analgésico, vai trazer esse produto aqui, por exemplo, Dorflex, ok? Então aqui eu coloco as tags, tá? Separado por vírgula, por exemplo, dor de cabeça, vírgula. Ou posso colocar separado, dor de cabeça, ok? Febre. E quando alguém buscar esse produto no Google, com certeza vai achar esse produto que eu estou cadastrando aqui, porque eu coloquei as tags que encontram ele. E depois eu busco uma nova mensagem. Mas o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Eu escolho a categoria, eu ligo ele à categoria, ok? Voltando lá para a categoria, que é a pasta analgésico que eu criei, então vamos supor que eu tenho já um produto já dessa categoria, cadastrado. Para que o menu encontre ela, eu tenho que ir em menus, ok? Eu tenho que entrar em menus. Imagina que eu coloco primeiro analgésicos, vamos criar um menu, deixa eu... dor e febre, ok? Dor e febre. Esse menu vai ser o menu que vai abrir o submenu analgésico, ok? Do jeitinho que a gente viu lá na farmácia, ó. Dor e febre, analgésico. Então, nesse primeiro menu, eu não preciso fazer nada, eu não vou ligar ele a nada. Eu vou salvar, porque ele simplesmente vai ser a ponte que vai abrir analgésico. Agora, num segundo menu, eu vou clicar em dor e febre e vou colocar o nome analgésico, ok? Para que ele abra a categoria analgésico, simplesmente eu estou criando um menu, tá? Simplesmente se trata de um menu. Para que ele possa abrir a categoria inteira que se fala de analgésico, então, ó, eu vou abrir um conteúdo em uma página, tá? Ou em uma outra guia, enfim. Eu não vou ter uma história para escrever sobre o analgésico. Eu não vou colocar aqui o que é o analgésico. Eu vou abrir a categoria que mostra todos os produtos. Então, eu desmarco essa opção, ok? E aqui no link, eu busco o que eu quero. Por exemplo, se eu busco produto, primeiro eu sempre começo com uma barra. Se eu quero que esse menu abra produtos, então eu coloco produtos. E aí eu coloco um ponto de interrogação, ou seja, que tipo de produto, tá?
Aí eu escrevo categoria, que é a categoria que eu vou buscar, é igual a analgésico. Ok? Então, ó, barra produtos. Que produtos? São produtos de uma categoria específica, que é analgésico, ok? Sempre eu vou fazer isso. Aqui eu tenho que colocar o nome certinho, tem que ser maiúsculo certinho, tem que ter o acento. Se fosse analgésico para febre, então eu teria que colocar com espaço, tudo certinho, ok? Então eu salvo. Então eu criei uma categoria, um menu chamado analgésico dentro do menu dor e febre, ok? Então quando eu dou um F5 no site, ó, automaticamente foi criado dor e febre e o menu analgésico. Se eu clicar em analgésico, eu não vou ter ainda nenhum produto, porque eu não cadastrei, ó. Estamos sem produto no momento, ok? Vamos voltar para o site, à frente do site. Vamos voltar lá para o painel administrativo. Tá certo. Então eu criei uma categoria que é uma pasta. Imagina que eu criei todas as pastas, ok? Todas as pastas que fazem parte da organização do site. E depois eu crio os menus, igual eu criei esse analgésico, e vou ligando ele às pastas, tá certo? Agora, imagina você entrar num site e você quer procurar algo e você não consegue encontrar, né? É como você chegar numa farmácia e o analgésico, por exemplo, está em meios, por exemplo, aos produtos de beleza. Então vai ser uma coisa bem desorganizada. Então há necessidade de organização. Porém, se é uma empresa que os produtos são, por exemplo, vou dar o exemplo aqui, é uma sorveteria, tá? Que na realidade o papel do site de uma sorveteria é apenas mostrar, né, o conforto que ela propõe ao cliente. Então, por exemplo, você entra no site para ver como que é, que tipo de sorvete tem, como que é o atendimento. Então você vê uma vitrine, mas você não vai comprar nenhum sorvete, você não vai buscar o sorvete para saber como que é a composição do sorvete para você fazer em casa. Não. O papel da sorveteria seria somente apresentar, né, a sorveteria. Então aí você não precisa criar muitas categorias. Você vai criar, por exemplo, uma categoria nossa sorveteria, que tudo vai se referir a ela, né? E notícias, por exemplo. Seria interessante colocar notícias. Por quê? Porque de repente ela traz... imagina só, você dono de uma sorveteria. Olha como seria inteligente você colocar uma notícia que fala sobre por exemplo, as benfeitorias que traz o sorvete, por exemplo, né? Num dia de calor, o prazer que é tomar o sorvete, etc. E você coloca aquele sorvete suculento dentro do teu site. Aí você não fica por aí, você clica lá na matéria que fala do sorvete, por exemplo, imagina que fosse essa matéria. Você abre a matéria, tá tudo aqui, o que o cliente quer, entendeu? De repente, o que vai fazer o cliente dar água na boca, e você clica nesse botãozinho aqui, ó, compartilhar. Quando você clica em compartilhar, ele vai trazer toda essa matéria e vai jogar direto para o teu Face. Olha a propaganda aí. Olha a propaganda, que interessante. E aí você vai colocar, por exemplo, olha pessoal, que, por exemplo, delícia, né? Então, todos os seus amigos, os seus clientes vão ver essa matéria. E quando eles clicarem na matéria, não vai ampliar a foto, que é o que acontece no Face, né? Você clica, só amplia a foto. Não, quando eles clicarem na matéria, vai direto para o teu site e vai mostrar toda a sua vitrine virtual. Então, é importante que, mesmo sendo uma sorveteria e mesmo que você só queira mostrar a vitrine da sua sorveteria ou o conforto que ela traz, é interessante que você coloque algumas matérias semanalmente para que o teu cliente fique com vontade de ir na tua sorveteria. Então, por isso que eu falo, é interessante você criar uma categoria notícia, para você sempre estar movimentando as redes sociais. Isso é interessante, ok?
Mas se o site não necessita de categoria, ok, cria lá 2 categorias básicas, por exemplo, uma com o nome do teu site mesmo e a outra com o nome de notícias, para você fazer essa publicidade, ok? Agora, se o site precisa de categorias e precisa de separação, como no caso de uma farmácia, aí sim você tem que cadastrar todas as categorias e depois que você terminar, você cadastra todos os menus e submenus linkado àquelas gavetas ou aquelas categorias. E aí vai ficar tudo organizadinho assim, do jeito que eu coloquei no exemplo. Todas as pastas, tudo que se refere às persianas, coloca lá dentro das persianas, no caso de uma serralheria. Tudo que se refere à janela de correr, coloca na pasta janela de correr e por aí vai, ok? Então vamos cadastrar, por exemplo, uma notícia. Tá? Imagina que neste portal, aqui eu tenho só uma notícia. Imagina que nesse portal eu preciso de cadastrar notícias que venham a falar bem do meu produto. Então, por exemplo, vamos cadastrar aqui a importância de ter, por exemplo, um site na web, na internet. Então aqui vamos supor, vamos colocar aqui no SuperX a matéria deles, ok? Ó. Qual a importância de ter um site? Então, eu achei essa matéria interessante, eu acho que meu cliente vai gostar. Então eu clico aqui, copio o tema dela, ok? Aí eu clico aqui, ó, nova notícia, coloco o tema, ok? O título, volto lá, né? Nos dias atuais, coloco uma prévia, ok? Coloco lá uma prévia e depois a matéria completa. A matéria completa começa daqui e vai até aqui. Ó. Eu coloco a matéria, certo? Eu posso verificar aqui para ele não fundo transparente. Ó. Como o texto é branco, eu coloco uma cor no texto, cinza, para não ficar tão preto, certo? Ó. E aí eu escolho uma foto. Se a matéria tem uma foto, eu posso aproveitar essa foto se eu quiser, ok? E eu busco aquela mesma foto. Ó a categoria, tá vendo? Eu escrevi tudo, mas o primeiro seria a categoria, ó. Eu coloco notícias, ok? Salvar. Então eu tenho uma notícia. O interessante é que a lei diz que você tem que copiar, né, a fonte da notícia. Então vamos voltar lá, ó. Qual a importância de ter um site? Eu clico em alterar, eu vou lá no final da mensagem, ó, bem no finalzinho, coloco fonte. Diminuo aqui o tamanho da fonte, da letra, colocar número 10, ok, bem pequenininho, tá certo? E salvo. Então eu tenho já uma notícia ligado à categoria notícias. Mesma coisa produto, mesma coisinha, ó, produtos. Vamos cadastrar Dorflex. Eu quero uma foto, uma imagem de Dorflex, ok? Eu clico no Google, mando buscar Dorflex. Ok? Aí eu clico aqui em imagens, ele vai me trazer, tá vendo? Várias imagens de Dorflex. Então eu sempre tenho que ficar atento ao tamanho da imagem. Por exemplo, essa imagem é muito pequena, eu gosto de buscar imagens que tenha um tamanho, né, legal, acima de 1000, igual essa daqui, por exemplo. Então eu clico, imagina que é esse o produto, salvar a imagem como, coloco na pasta que eu quero. Dorflex Ice Hot, ok? Ice Hot, certo? Eu vou lá, novo produto,
Dorflex. Acho que é. Ok. Coloco as especificações dele. Vamos lá no Google ver se a gente acha as especificações desse produto. Ok. Colo aqui dentro, certo? Coloco o código, se ele tiver um código, coloco o valor, certo? Escolho a categoria que ele pertence, analgésico. Vou cadastrar a imagem dele. Salvar. Ok? Terminei. Clico em salvar. Então já tem um produto, ok? Se eu clicar no site que eu estou fazendo esse teste e entrar em Dorflex analgésico, ele vai trazer todos os produtos, tá? Que fazem parte desse menu, dessa gaveta. Então aqui ele abre a gaveta e abre o leque de produtos que ele tem, ok? Então eu posso compartilhar esse produto no Face também, não só a notícia eu posso compartilhar, eu posso abrir ele, ó. Eu vou abrir o que é o Dorflex. Então se tivesse mais de uma imagem, aparecer umas bolinhas aqui, você ia clicar e ver todas as imagens, e aqui o preço e a apresentação inteira dele, ó. Tá? Toda a apresentação do Dorflex, eu colei muita coisa, então ele tem bastante coisa, olha como é grande, né? Aí, ok? Então nós cadastramos um produto, certo? Então, olha como é fácil cadastrar um produto. Eu cliquei simplesmente aqui na guia produto, novo produto, certo? Então, da mesma forma eu posso cadastrar uma notícia, como eu já mencionei, certo? Por exemplo, se eu clicar lá em portal e clicar em notícias, ó, vai aparecer qual a importância de um site, que é, tá? Aqui tinha já essa notícia, essa daqui é a primeira notícia. Quando eu clico, eu vou ver a notícia, posso compartilhar, né? Conforme eu já disse que no caso seria interessante para meus clientes, então eu posso, e aqui no final tem a fonte de onde eu tirei, ok? Então é interessante eu movimentar o meu site. Todo dia eu coloco lá uma notícia, né? Faço uma publicidade do meu produto principal, por exemplo, no Face, por aí vai, ok? Vamos lá. Eu ensinei mexer primeiro nas informações, cadastrar as categorias e já dei condição de colocar notícias e produto, tá? Mas e banner, por exemplo? Se eu quiser colocar, se eu quiser criar um banner, tá? Então, o que é o banner? O banner é esse principal aqui. Eu posso colocar ele num carrossel, tá? Para que ele fique mexendo. Coloco uma notícia, uma informação aqui, uma frase, enfim, um informativo. Ó, ele ficou mexendo, ele está mexendo, certo? Ou eu posso, por exemplo, cadastrar um parallax, né, que nós chamamos de parallax, que é essa imagem no final que movimenta aqui, né? Ele desce no corpo da mulher, por exemplo, e tem uma notícia, né? Dependendo da imagem, essa frase ou essa informação aqui, ela fica mais visível, né? Mas tem uma configuração dela também. Então, eu quero um parallax, então eu vou lá e dou um nome qualquer, não precisa se chamar parallax. Eu clico em novo banner, coloco um nome qualquer, por exemplo,
final de site ou algo assim e busco cadastrar nova folha. Escolho a imagem, certo? Eu posso escolher essa imagem aqui, posso colocar, por exemplo, um tema para ela. Vou dar um exemplo, né? Nossa empresa garante a organização da sua empresa. Um exemplo, ok? E aqui eu poderia colocar uma submensagem ou algo assim. Eu vou dar salvar. O que é esse banner? Esse banner ele faz parte do banner principal. O banner principal é esse primeiro que aparece aqui em cima. Não faz parte. Ele simplesmente vai ser um parallax. Ou eu vou usar ele no meio do site, no meio da página. Eu vou configurar ele para outra situação. Ou eu quero cadastrar ele agora, eu quero exibir ele até dia 31. Ele vai ser como principal até nesse dia, certo? Então ele começa já a mostrar na página principal. Porém, eu tenho que desmarcar esse banner de frente aqui, por exemplo, que é o banner atual principal. Eu clico aqui, não, ok. Quando eu dou um F5 na página para ver como que ficou, olha aí, o site mudou, ok? Ele mudou. Agora não é mais aquele site com aquelas fotos, enfim. Porém, vamos voltar. Vamos excluir esse final de site. Eu vou excluir, vou deixar o site de frente como o principal. Opa. Vou deixar o site. Vou deixar o site de frente como principal. E o site volta a ter aquela... Isso. Ok? Então, nós vimos agora banners, né? Os produtos, fabricantes, você não precisa cadastrar, modelos, usuários você consegue cadastrar, dependendo do plano que você adquirir, você consegue cadastrar 2, 3, 10, 15 usuários, ok? Aqui os clientes, para quem tem uma clínica, por exemplo, ou uma churrascaria que disponibilizou mesas, né? Tem cliente que gosta de garantir que ele chegue e ele tem aquela mesa, e tem restaurante que permite isso, então ele pode cadastrar as mesas, ele pode disponibilizar uma agenda para cada mesa, enfim. Então o cliente, a empresa quer de repente mandar um newsletter para os clientes, então aqui vai ter todos os clientes cadastrados, né? Então ela manda um e-mail para todos esses clientes, ok? Aqui na agenda ela consegue cadastrar, né, os profissionais, ela consegue buscar os profissionais, o cliente, a data, ela consegue fazer um filtro, ela consegue cadastrar horários, ela consegue eliminar horários. Então esse daqui vai ser um outro vídeo, tá? Mas para vocês entenderem, todos esses menus que tem aqui do lado, ó, cada um tem sua função, tá? Então você, seguindo na sequência que nós ensinamos, você vai conseguir criar um site excelente, ok? O interessante, eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, aqui quando o cliente clica em contato e cadastra, por exemplo, o nome dele. Meu nome, por exemplo, e-mail. Por exemplo, teste de e-mail. Aqui na mensagem, gostaria de saber se há possibilidade de entregar o medicamento em minha casa, ok? Então quando eu clico em enviar, ele já dá sucesso, obrigado, em breve entraremos em contato. Onde está essa mensagem? Tá, o cliente entrou no teu site e mandou uma mensagem. Essa mensagem vai estar, vamos dar um F5 aqui, ó, ele vai estar aqui, tá vendo? Então você tem um novo correio, ou aqui, se você clicar no menu mensagens, você vai ver todas as mensagens, ok? Teste de e-mail, gostaria de saber se há possibilidade, se você clicar em responder a mensagem, ele vai direto, no caso, para o seu e-mail, ok? Aí se você tiver com Google, Hotmail, enfim, Outlook, ele vai buscar, tá, o navegador, o Outlook aqui buscou, por exemplo, e aí você vai responder para o seu cliente, ok? Mas não vamos
responder nada, aqui é só um teste. E essa mensagem vai ser uma mensagem lida, ok? Você pode desmarcar, pode excluir, pode marcar como não lida, enfim, ok? E o que interessa para o cliente dentro do teu site é a qualidade dele. Então você tem que cuidar, ok? Você tem que deixar um bom banner, por exemplo. Eu aconselho você, vamos supor que você trabalha com um pet shop, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui, pet shop. Eu gosto de colocar a palavra wallpaper, porque vem umas imagens de fundo de tela de computador. E eu clico aqui em imagens. São imagens grandes, imagens que dá para trabalhar legal, tá? Então, ó, você acha bastante imagens legais, ok? Mas vamos supor que você não gostou desse tipo de imagem. Vamos colocar dog. Aí, olha o tanto de imagens, olha o tamanho, 1920 por 1080, 1920 por 800, 1920 por 1200, são todas imagens de qualidade. Então, por exemplo, se eu quero buscar se eu gostei dessa imagem aqui, ó, eu clico, é uma imagem grande, até demora para carregar, você percebe que o Google demora, né, para carregar. Gostei, salvar como, ó. Então, três cachorros. OK. Salvei a imagem, certo? Aí eu vou deixar ela como, por exemplo, meu banner principal. Então eu clico aqui em banner, eu desmarco essa opção frente aqui como não principal, ó, e cadastro um novo banner, por exemplo, banner pet shop. Cadastrar nova folha, eu posso escolher, coloco aqui. Um exemplo, tá? Salvar. Ok, ele é o banner principal. Então, eu posso cadastrar mais imagens para ele ficar mudando, mas eu não vou fazer isso, ok? Então, quando eu clicar aqui, olha que interessante. Pronto. Essa imagem não tem muita qualidade, tá? Nós não fomos felizes em pegá-lo no Google, mas você tem sempre que pensar nisso. Busque sempre uma imagem que tenha qualidade. Aí, mas mudamos o banner, ok? Vamos excluir aquele banner, vamos voltar ao frente, ok? Salvar. E vamos mudar, tirar aqueles menus, né? Aqui eu posso cadastrar quantos menus eu quiser. Então eu vou tirar aquele menu analgésico, ok? Vou tirar o dor e febre e vou deixar o site original do jeito que ele era, ok? Ó, não existe mais o menu dor e febre, tá? Ok? Certo? Então assim você vai mexer no teu site, vai trabalhar com o teu site, ok? Vamos entrar agora em uma tela que é bem difícil de mexer. Vamos entrar agora num assunto meio complexo, que é o gerenciador de páginas, ok? O gerenciador de páginas, eu posso tratar ele como sendo algo simples ou como sendo algo complexo, né? Algo simples seria fazer uma configuração básica em que eu traga lá todos os meus produtos, etc. O complexo seria quando eu quiser fazer uma firula no site, eu quiser fazer um desenho legal no site, enfim, por exemplo, vamos lá, editar conteúdo. Quando eu clicar aqui em editar, vamos voltar um pouquinho para me explicar o que seria gerenciador de página. Essa página aqui é a página principal, esse é o link da página principal. Se eu clicar, você vai ver que ele vai entrar na página que eu criei, ok? Essa daqui é a página que eu criei. O que é a página? A página é tudo que tem embaixo do banner. Então, ó, a home ela é diferente. A home tem o banner, tá? A home é a página principal. E depois vem a página, ok? Depois vem a página que eu criei. Então, se eu entrar direto no link da página, que é o link que o sistema me dá, ele vai entrar somente na página do gerenciador. Ele não vai entrar na home, ok? Que é a página inicial do sistema.
tá? Então, eu posso criar várias páginas aqui. Eu posso criar, por exemplo, imagina que eu tenho várias filiais, tá? E cada uma em uma cidade. Então eu posso criar uma página que se refere a, por exemplo, filial de Campinas, uma que se refere à filial do Mato Grosso, uma que se refere à filial de Santos e por aí vai. E cada página tem assuntos específicos daquela cidade. Então aí vai ter um menu, né? De repente que vai trazer as cidades, né? Veja como que é a nossa empresa na cidade tal. Então aí ela entra direto no site, ela não precisa comprar vários domínios, né? Ela pode trabalhar com os gerenciamentos de página. Então aqui ela faz várias páginas da forma que ela quiser. Ou ela pode tratar isso de forma específica, por exemplo, falar especificamente de um produto dela com mais ênfase, fazer um portal só de um produto, entendeu? Então ele pode também criar novas páginas. Mas aqui dentro tem as páginas. E quando eu entro, ó, se eu clicar em alterar, eu vou alterar o nome dela só, entendeu? Então, por exemplo, vou colocar aqui inicial, ok, ela mudou para inicial, tá? Mas o link permanece o mesmo. E se eu clicar aqui nessa segunda ferramenta, editar conteúdo, eu entro nas seções de uma página. Eu estou nas seções da página inicial, ok? Então aqui dentro dessa seção única, eu tenho a distribuição da página. Eu tenho apenas 3 linhas aqui, tá? Na linha 2, eu deixo sempre a linha 1 reservado para uma outra coisa. Imagina que eu coloco aqui, eu comecei a montar meu site, eu fui trazendo e de repente eu quero colocar alguma coisa no topo. E aí não tem mais chance. Por quê? Porque eu coloquei na linha 2, eu coloquei na linha 1 já a primeira matéria. Eu tenho que excluir a primeira matéria. Eu não quero isso. Então eu começo da linha 2 ou da linha 3 para frente, ok? Então na linha 3 eu coloquei uma notícia, ó. Eu escolhi aqui notícia e escolhi 11 tendências, ok? Na linha 2 mesmo, ainda do lado da notícia, você pode ver que na coluna 3, tá? Eu coloquei um conteúdo, ok? E esse conteúdo, se eu editar ele, ó, na realidade eu coloquei o vídeo, certo? E por aí vai. Na linha 3, ó, eu coloquei o banner, que é aquele banner parallax personalizado, certo? Ó, banner parallax personalizado mais texto. Eu tenho várias opções, ok? Eu tenho várias opções. Esse gerenciador de páginas, a gente vai criar dentro dele algumas páginas padrões para que o cliente não tenha que ficar mexendo aqui, né? E ficar trabalhando com esses, na realidade, isso aqui é como se fosse um algoritmo, né? Eu escolhi 8 linhas, 2 colunas, né? Então, 8 linhas e 2 colunas refere-se a essa notícia. O que seria 8 linhas e 2 colunas? 8 linhas e 2 colunas é essa primeira notícia aqui, ó. Ele está usando 8 linhas e 2 colunas, né? A largura da página é dividida em 4 colunas, né? Então ele está usando 2 aqui e 2 aqui. E cada linha, se aqui tem 8, divide por 8 esse espaço, né? Cada linha vai dar 1 linha, 2 linhas, 3 linhas e aí vai, ok? Então aqui dentro eu usei 8 linhas para essa notícia e 2 colunas. Tá? E eu quero que ele comece, o início dessa notícia vai ser na linha 2 e na coluna 1. Como ele ocupou 2 colunas, então ficou a coluna 1 e a 2 ocupada. O próximo conteúdo, se eu clicar aqui, você vai perceber que ele começou na linha 2 e do lado na coluna 3, ok? Mas ó, ele tem 7 linhas e 2 colunas, para que ele fique mais ou menos do tamanho, né? O mesmo tipo de notícia. Ok? E depois o banner parallax. Eu vou fazer agora um teste com vocês. Eu não criei aquela notícia chamada Por que ter um site? Eu vou colocar aqui que ela vai ter 5 linhas e 4 colunas, ok? E eu vou dizer que eu quero que essa notícia venha na linha, ó, notícia, qual a importância de ter um site. Eu quero que essa notícia ela tenha um título inferior. E eu quero que ela comece na linha 4, depois do banner, ok? E na coluna 1. Então já fiz minha configuração, tá? Quando eu clicar em adicionar, ele vai vir aqui para baixo, né? É a última, começa, né, na linha 4. E eu vou dar um F5 na página, vou entrar na página home, ó. Ó que interessante, eu vou montando minha página, eu tenho parallax e logo depois eu tenho a notícia. Qual a importância de ter um site? Tá? Então eu trouxe a notícia para home. Mas imagina que eu quero, por exemplo,
trazer não uma notícia, mas um conjunto de notícias, para que quando eu coloque uma nova notícia, ele venha dar lugar à nova notícia e a que tiver por último, ela venha sair fora, por exemplo. Então eu vou criar, por exemplo, um conjunto. Eu vou criar aqui 10 linhas, 4 colunas. Eu vou colocar um conjunto de notícias ou um conjunto de produtos, tá? Eu quero que ele busque todas as notícias, eu quero separar por categoria. Na quantidade de 4 colunas, né, a quantidade de itens em 4 colunas. Eu quero colocar em 4 colunas 6 itens. Em 10 linhas eu quero colocar 3 notícias. Então vai ficar 6 vezes 3, 18. 18 notícias dentro desse conjunto de notícias, ok? E eu quero que a imagem apareça uma foto mais um título inferior. E eu quero que ela comece na linha 5 e na coluna 1. E eu dou o nome aqui, ó, Nossas Notícias, ok? E aí eu clico em adicionar. Ele entra aqui dentro, ok? E se eu clicar lá e dar um F5 na página, ó, tá aqui o meu conjunto de notícias. Eu tenho 2 só. Conforme eu vou adicionando as notícias, ele vai caindo aqui dentro. E quando chegar a quantidade de 18 notícias, a última vai dar lugar à primeira quando surgir uma nova notícia, ok? Então isso daqui é um conjunto, ele trabalha sozinho, certo? E por aí vai. Aí eu comecei a montar meu site. Aí eu comecei a dar lugar, no caso, a um portal. E aí poderia ser produto aqui também. Por exemplo, se eu entrar aqui no administrador e pegar esse último, tá? E escolher, por exemplo, produto em vez de notícia, ó, conjunto de produto, e eu coloco aqui analgésico, ó, salvar. Nossos produtos, ok? Ó, salvar. Ó, tá vendo? R$12,90. Se eu clicar, eu vou para a mesma tela de produto. Aí eu vou verificar referente ao meu produto analgésico, certo? E por aí vai. Então o gerenciador de páginas, se você trabalha, você começa trabalhando devagarzinho. Coloca um item hoje, um item amanhã. Coloca um conjunto hoje, um conjunto amanhã. Quando você vai ver, o teu site já está gigante. Eu vou excluir, né, que não faz parte. Ó, tudo isso dentro dessa única seção aqui, ó, seção única. Eu posso dar outro nome para ela, por exemplo. Opa, não tem mais como dar outro nome para ela, né? Mas eu posso excluir e criar uma nova seção com um novo nome, por exemplo, tá? E por aí vai, ok, pessoal? Deixa eu entrar lá em produtos, ó. Já vou excluir, assim você também aprende como excluir o produto, ok? Vou entrar em categoria, ó, vou excluir a categoria que não faz parte desse portal. Então tem só notícia e tecnologia. E aí eu criei o meu site do jeito que ele tem que ser, todo gerenciável. Todo mês nascem novas ferramentas, todo mês nasce, aqui vai ter um gráfico, a gente já está colocando um gráfico aqui, tá? Já está colocando um chat, né? Para que você possa receber notícias do seu cliente, ou o seu cliente venha encomendar, por exemplo, uma pizza online, enfim. Você vai ter aí várias funções, várias ferramentas que a gente está preparando para vocês, ok? Espero que o vídeo tenha ajudado, tá certo? Até mais, um abraço.